Hoje eu vou falar sobre a importância da cena intermídia, intersemiótica e interdisciplinar para o começo da pesquisa artística no Brasil, aqui no 31º Encontro Nacional da AMPAR. Meu nome é Wagner Godoy, sou professor de graduação da FAM, especialização do IE de São Paulo. Sou membro colaborador do Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes da Universidade de Lisboa. Eu realizei atividades de pós-doc no Departamento de História da Unesp de Franca. Eu possuo graduação em Design Gráfico pela Unesp de Bauru e sou doutor e mestre em Estética e História da Arte pela USP. Esse pioneirismo começa a ocorrer no programa de pós-graduação em Artes Visuais da ECA. Esse programa é estabelecido em 1974 e é um dos primeiros programas do mundo de pós-graduação próprio para artistas. A área hoje é denominada Poéticas Visuais. No Brasil, a institucionalização da pesquisa do artista na universidade, ela vai ser próxima da institucionalização da pesquisa na universidade como um todo. Isso vai se dar somente com a reforma universitária que foi feita pela ditadura militar, que estabeleceu os programas de mestrado e doutorado, como a gente conhece hoje. Nessa reforma, também foi estabelecido que professores universitários deveriam ter títulos de mestre e doutor. E, de forma paralela, uma outra lei instituiu que a arte devia ser disciplina obrigatória nos currículos de primeiro e segundo grau da época. O exemplo brasileiro é uma das experiências pioneiras de pesquisa artística mais consistentes e duradouras em todo o mundo. Hoje, há um grande número de doutores, artistas formados ao financiamento de agências de fomento e ao reconhecimento dessa produção de pesquisa artística pelas agências de fomento desde 1985. A ANPAP é criada em 87, E hoje há uma quantidade de programas muito grande de pós-graduação em que os artistas e a pesquisa artística é aceita. São 19 universidades públicas que possuem esses programas de pós-graduação. Na literatura norte-americana e europeia sobre a pesquisa artística, essa literatura recente, o caso brasileiro não é citado como um dos primeiros do mundo. O James Elkins, ele vai citar apenas o Reino Unido e o Japão. Alguns autores vão citar os programas australianos da final da década de 80 e os finlandeses do começo da década de 90. A ECA-USP, ela se formou sua primeira doutora, a Regina Silveira, em 84. Ela é uma das primeiras do mundo a fazer uma defesa de doutorado com obra de arte. E a Regina Silveira diz que, por não haver parâmetros, os poucos artistas e os seus orientadores, geralmente historiadores da arte, tiveram que construir e imaginar algumas regras, estipular alguns padrões. Essa pesquisa é uma pesquisa em andamento e essa é a problemática que eu enfrento hoje. Essa é uma pesquisa que que parte do meu trabalho de doutorado, e a partir disso, do trabalho de doutorado que eu trabalhei com a questão da pesquisa artística, tanto no Brasil quanto no mundo, por conta do fenômeno da pesquisa artística e do pioneirismo brasileiro da pesquisa artística, eu chego na seguinte questão da pesquisa que eu quero desenvolver agora. Por que a ECA-USP é uma das escolas pioneiras na pós-graduação para artistas e quais são os fatores que vão proporcionar a pesquisa artística brasileira se tornar uma das mais fortes e consolidadas mundialmente? Essa é a questão que eu trabalho. E aí eu sigo uma orientação da própria Regina Silveira, numa conversa que eu tive com ela a respeito da pesquisa artística brasileira, naquele início lá, entre os anos 70 e 80, ela dá essa dica, de que a resposta está no ambiente artístico paulistano do experimentalismo dos meios, do qual a Regina faz parte, do qual o Júlio Plaza faz parte, e outros artistas também, como, por exemplo, a Carmela Gross, que também foi ser professora e pesquisadora no Departamento de Artes Plásticas da ECA. Ou seja, o modelo para esse novo tipo de pós-graduação, que aconteceu
tão pioneiro, né, que aconteceu na ECA, ele veio da própria cena da arte. Alguns artistas eles vão ficar preocupados com a experimentação dos meios, como, por exemplo, a gravação de áudio, a fotografia, a impressão offset, a máquina de escrever, a serigrafia, a xerografia, a heliografia, o carimbo, os slides, a microficha, o videotexto, entre outros meios. E essa preocupação ela vai se dar aí entre os anos final dos anos 70 e o começo dos anos 80 de forma mais predominante. E também com a experimentação de formas alternativas de exibição, como o uso do espaço público, a publicação de livros e revistas de artistas, e também a criação de uma rede de distribuição e exibição de obras de arte através dos correios. E alguns exemplos de artistas aí dessa época, né, dessa cena paulistana do experimentalismo dos meios, a gente pode citar a própria Regina Silveira, né, o Júlio Plaza, a Carmela Gross, o Ednilson Júnior, mas também o Leon Ferrari, o Mário Ramiro, a Ana Maria Tavares, a Lenora de Barros, o Benê Fonteles, o Paulo Bruck, o Omar Cury, o Arthur Matucci, José Wagner Garcia, o Rafael França, entre outros artistas que trabalhavam nesse período, em torno aí, principalmente, de um núcleo, né, em torno da ideia de pesquisa artística e também da experimentação com os meios. Segundo Regina Silveira, o nome da área de concentração Poéticas Visuais do programa lá da ECA, que vai delinear todo um campo de ação do artista como pesquisador na universidade, em torno dessa palavra poéticas visuais. Isso vai se dar em torno do nome da exposição Poéticas Visuais, que é de 1977, e foi organizada pelo Júlio Plaza e o Walter Zanini. Era um trabalho de 200 artistas, entre eles o próprio Júlio Plaza e a Regina Silveira, e eles focavam sobretudo na arte postal. É importante aqui se deter sobre 3 qualidades da arte desse período, que determinaram a produção de artes visuais até hoje, tal como colocado por Júlio Plaza em seu texto no catálogo Poéticas Visuais de 77. A intermediação é a utilização de vários meios de produção e de distribuição, tecnológicos ou não, como um desinteresse do artista por afirmar um único meio, técnica, suporte ou formato pré-determinados. A ideia de uma arte compartimentada em categorizações tradicionais a partir da especificidade dos meios, como pintura, desenho, escultura, gravura, é uma persistência que ainda vai moldar a arte do século XX. Só que a arte contemporânea é definida pelo abandono dessas categorizações. Como fala Rosalind Krauss, o artista em uma condição pós-meio não precisa mais trabalhar uma tradição específica, já que ele se torna livre para inventar o seu próprio meio, dar novos usos para esses suportes técnicos ou para explorar variados meios, sejam eles high-tech ou obsoletos, artísticos ou não. A intersemioticidade, que a gente pode considerar a poesia visual, as relações entre imagem e palavra, é a presença da discursividade, da textualidade da teoria de artista, se sobrepondo à visualidade e ao caráter objetual da obra de arte. No Brasil, uma movimentação de relações entre imagem e palavra, e de inspiração linguística e matemática, foi a experiência da poesia concreta, precursora mundial da poesia visual. Já sobre a interdisciplinaridade, e para finalizar a minha fala, é essa conversa da arte com os outros campos do conhecimento. É uma arte que se move fazendo associação de outros campos do conhecimento ou se associando a elas. Júlio Plaza vai dedicar a sua tese de doutorado, que foi transformada depois de livro, a tradução intersemiótica, em uma aproximação dessa nova arte com o ideário concretista de relação entre sistemas de signos verbais e não verbais, e de processos artísticos multimídia.
Partindo de uma tradição que atravessa o século XX, a nova produção do experimentalismo dos meios se abrirá ao interesse sobre outros campos do conhecimento, inicialmente da comunicação, das teorias da linguagem, da literatura e do desenvolvimento tecnológico. Muitos artistas contemporâneos se reconhecem através da imagem do pesquisador e criam obras em relação a outros campos do conhecimento, tais como história, antropologia, a educação, a sociologia, os estudos culturais, a arqueologia, o urbanismo e a ecologia.